Não é esse time aí que tinha terminado na frente, Sim. acabou a temporada. Mas acontece. Acontece. Você pode fazer um jogo ruim. Então eu falei ontem, o problema do Corinthians é que o ano termina. Terminou o ano, começou do mesmo jeito. Vamos ver no mata-mata. Possivelmente esses dois times farão a final do Campeonato Esse é o Paulista. problema do Corinthians. Eu falei pro torcedor do Corinthians, não se empolga que o ano vai acabar. Batemos no filho, o pai foi reclamar, batemos no pai também. Respeita, porra. Não é esse... E se a gente tiver mais informação, daqui a pouco a gente vai falar disso. O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? O Corinthians pagou muito caro. Antes de falar, dá benção pro pai aqui, dá benção pro pai. O que você falou, Cicinho? Você tinha falado que ia dar o quê nesse jogo? Mas São Paulo, só com relação ainda... Mas quanto? De repente, tá na fase boa. Eu falei que ia 3-1 São Paulo. Quanto foi o jogo? Mas só com relação ainda ao que aconteceu ontem, Benja, o Corinthians pagou caro. Primeiro, a falta de postura. O Corinthians entrou broxa num clássico onde não pode jogar dessa forma. Erros individuais infantis que não podem acontecer. Primeiro gol, Mateuzinho. Tá achando que tá jogando com o sobrinho dele no condomínio do prédio. Deixou o Lucas ali tomar um impulso, correndo da marca do pênalti até a linha da pequena área, sem ter ninguém ali para impedi-lo. Ou seja, ele chegou já para dividir a bola com o Kaká no terceiro andar e o Kaká tentando sair do chão. Segundo gol, Matheus Bidu. Qualquer escolinha de futebol com 5 anos de idade que você vai fazer uma aula experimental para saber se você pode virar jogador ou não, o cara vai falar para você, se você tentar cruzar uma bola na frente da área, que você não pode fazer isso. O Sheik tava pensando agora, mas ele jogou aonde para falar isso? Mas é que tá, eu sou muito teórico. Eu lembro na época que eu fiz a peneira e o cara falou. Mas vou falar, então o negócio é o seguinte... Não falou absolutamente nada diferente do que eu vou falar, pelo incrível que pareça. Segunda coisa, mas é que tá, os profissionais, eles se entendem. Por exemplo, o Matheus Bidu, querer fazer uma inversão de jogo dessa daí, na frente da área, com campo pesado e com um pé que não é dele. Absurdo. E desculpa, no terceiro gol do São Paulo, quando o Corinthians tinha feito o primeiro gol e era o momento de incendiar o jogo, tinha mais meia hora de jogo pela frente, a defesa do Corinthians, neném, Juvena. O Kaká dá o primeiro bote, o André Ramalho tava, acho que, tomando um chopp, o Matheus Bidu tava também, deitado numa espreguiçadeira, mas tem que chegar no Lucas. Faz o pênalti, irmão. Quebra o cara. Se não conseguir pegar a bola, derruba o cara, faz o pênalti. Agora, fazer o que ele fez, isso é absurdo. É constrangedor. O time do Corinthians ontem, ele teve uma postura no segundo tempo de time bunda mole. E não pode ter. Pô, mas não é esse time aí que tinha terminado na frente, Sim. Acabou a temporada. Mas acontece. Você pode fazer um jogo ruim como o Corinthians fez ontem. O primeiro tempo, Cicinho, quando teve ali uma melhora da drenagem do gramado, as melhores chances quem criou foi o Corinthians. A partir dos 30 do segundo tempo... o gramado que atrapalhou o Corinthians. No primeiro tempo, sim. Então vamos jogar no sintético. O time do Corinthians é mais técnico. Vai jogar contra o Palmeiras e reclama que é sintético. O time do Corinthians é mais técnico que o São Paulo, é fato. Que mais técnico? O time do Corinthians é mais técnico que o São Paulo. Pelo amor de Deus. É fato. Se você pegar jogador posição por posição... O São Paulo ele tem 2 jogadores ali que podem fazer a diferença, que é Oscar e Lucas, que são realmente aí acima da média. Mas se você olhar time por time, o time do Corinthians é um time que toca muito mais a bola do que o time de São Paulo. É fato. Não, mas... É fato. Não, você quer falar que o time do Corinthians tem mais qualidade do que esse time do São Paulo? Tem. Se você pegar posição por posição São Paulo e Corinthians, nenhum do Corinthians joga no São Paulo. O time só de brincadeira, não fala bobagem. Pô, não passa vergonha, não. Que o Hugo? Passa vergonha, não. O Rafael é mais goleiro que o Hugo? Aí, não, mas dá pra você colocar na peneira e... o Rafael ontem... Mas o dá pra você colocar na peneira. Eu acho mais ou menos do mesmo nível. O Hugo é mais espetacular, tem mais potencial, mas o Rafael é muito bom goleiro. A questão é, eu falei ontem, o problema do Corinthians é que o ano termina. Terminou o ano, começou do mesmo jeito. Vamos ver no mata-mata. Possivelmente esses dois times farão a final do Campeonato Esse é o problema do Corinthians. Eu falei pro torcedor do Corinthians, não se empolga que o ano vai acabar, então vai voltar tudo ao normal. E o que acontece? O time do Corinthians ontem, Cicinho, foi a primeira vez que os titulares entraram em campo. Já começando então o jogo. Então põe o reserva, que eles estavam invictos 3 jogos sem perder. O Corinthians ele tá num planejamento, porque ele vai ter mais jogos, principalmente pelo fato de ele estar na pré-Libertadores. Então hoje, o foco do Ramon Dias é justamente preservar a parte física. O elenco do Corinthians ele voltou mais de forma tardia para começar o Campeonato Paulista. E ontem foi o primeiro jogo, Benja, que o Corinthians acabou utilizando a escalação principal para começar a partida. E isso pesa também. E esses jogadores que jogaram, eles não estavam treinando. O São Paulo tinha um São Paulo tá dia menos de descanso. Treino é treino, jogo é jogo, irmão. O São Paulo tava na pré-temporada. Mas é que tá jogando junto. Não, mas pré-temporada é treino. Mas jogando junto. Que treino? Tava jogando lá. E os titulares aí não estavam treinando junto. Os jogadores do São Paulo estavam mais desgastados e tiveram um dia menos de descanso pro Clássico.
A questão é o quê? Esse negócio um dia menos. Mas não é frescura. frescura, Benja. uns Os dias caras tiveram, menos. gente, de Os novo, caras eles estão tiveram... jogando Campeonato Paulista, Benja, Mauro. Aqui mas tudo eles joga tiveram aqui um do dia a lado. menos de férias. Quer dizer, tiveram uma semana de férias, de pré-temporada, perdão. Aqui, férias e pré-temporada no Brasil é a mesma coisa. Ninguém está preparado. No São Paulo, Rio de Janeiro, é um absurdo a pré-temporada. E nessa fase o time sente, pô. Você concordou com o Mano? Em tudo? Então, eu não vou sair em defesa em quase tudo. Quase tudo. Ah, não dá pra Aí sair. também é demais. Aí pedir de... Ô, já é Benja, muita tá bom. coisa. Mas Aí não começa dá. então pelo que você discordou. Não, Vamos ver. você, A não partir do chegou, boa noite. você não falou algo que eu acho importante nesse momento. Independente da vitória. Está começando agora o campeonato, a temporada está se iniciando. Ainda está muito, muito cru para a gente tentar cobrar alguma coisa. Acho que ainda tem crédito aí, a galera ainda tem crédito para a gente dar uma colher de chá para depois começar a reclamar um pouco aqui, se é que a palavra seja essa. Mas você não acha que faltou um pouco de vontade no pé de ferro, Chique? Naquela dividida? Eu acho que faltou um pouco de vontade, eu acho que faltou um pouco de concentração em algumas jogadas. Essa daí, por exemplo, isso aí, como você mesmo falou, isso não acontece. Mas no início de temporada, mano, acontece. Ô, Sheik, mas eu vou discordar E do lado do São Paulo também teve alguns erros primários. Mas eu só vou discordar de uma coisa foi mais sua. eficiente. A maneira com que o Corinthians terminou o ano, e a gente sabe que isso de um ano para o outro é bacana. Por exemplo, você termina um ano jogando bem, com muita confiança, quando você volta para a pré-temporada, você volta leve, o primeiro jogo da competição é tranquilo, você faz tranquilo, as coisas continuam acontecendo com naturalidade. Por quê? Pela galera. O que foi que vocês estão... O tênis, né? E tênis aí, é o que esse, acontece? O Neymar mandou pra nós lá das Comprou Arábias. onde isso aí? Hã? Comprou onde Bangkok. isso aí? Só fala agora pra mim, que é uns 3, 4 mil euros esse tênis. Não, 3, 4... O tênis é barato, cara, é a passagem Não, dele. 2.900. A passagem dele brilha, é cara. velho. Depois vocês entram lá na internet Olha. e vê o que significa a Miri aí, e aí, né, Olha conversa que depois brilha, sobre La cara. Plata. Ó. Não, gente. Você paga IPVA, tem seguro Face. isso aí, Hã? velho? Hã? Tem seguro, IPVA, essas coisas todas? Não. Não, isso é IPTU, isso é um imóvel mesmo. Não. Ô Cício, mas esse time do Corinthians aí, ontem foi a primeira partida de muitos ali, então é meio Mas contraditório. eu isso. concordo com tudo, gente, mas é clássico. Então, É Mas Corinthians e São Paulo, Mas velho. o primeiro tempo do Sul do Entendeu? Brasil E, foi bom. e outra, tem um detalhe aí, tudo bem, Final, ano né? passado terminou bem, o time evoluiu, fez uma baita campanha, é verdade. Mas, ó, os dois laterais do Corinthians não estão à altura do resto do time. Nem Mateuzinho, nem Matheus Bidu. Tá? Não estão. Eu acho que eles podem evoluir junto com o time todo. Eu acho que ainda é cedo. E Benja, faz de falta o verdade. Gustavo Henrique também. Faz falta também o Gustavo Henrique. A mas dupla ainda- zaga tem que ser André Ramalho e Gustavo Henrique. Por Acompanha o exemplo, relator. que ontem fez seu primeiro jogo, né? Voltou ontem também. Enfim, é muito cedo ainda para ter essa cobrança toda. Ah, mas é um clássico. Pô, beleza. Você começar a temporada ganhando um clássico, sobretudo o São Paulo, né? Que tem essa rivalidade toda, dá uma moral absurda. Mas, paciência, não ganhou. Agora o Corinthians pega a Ponte quarta-feira lá no Moisés do Carelli e pega sábado no Noroeste, na Arena. sim. E tem tudo para vencer, Benja. Essa primeira fase do Campeonato Paulista para clube grande, justamente somar uma pontuação ali que coloque aí num mata-mata, aí, principalmente na primeira colocação, para levar vantagem aí na próxima fase. Mas não me preocupa não, Benja. Essa derrota do Corinthians aí, para mim, Viu, Cício? é uma derrota pontual. E diante do que o Corinthians tem de expectativa esse ano aí, eu acredito que pelo que está jogando, tanto o Corinthians quanto o São Paulo, eu acho que possivelmente serão os finalistas do Paulista. Já se tornou normal perder pro São Paulo. Pontual. Pontual. Uma derrota pontual. É normal pontual. perder pro Tricolor. É isso aí Pontual. mesmo. Não tá cedo, não. O Mano já deu a final Corinthians e São É Paulo, uma final Anibete. possível, velho. O Palmeiras perdeu, o Santos ainda guardemos o Neymar, mas evidentemente não é de uma hora para outra. São dois dos favoritos e é São Paulo e Corinthians ontem, mas eu ainda acho que a corneta está um pouco forte no Corinthians. Assim, o primeiro tempo o Corinthians foi um pouco melhor, teve pelo menos as melhores oportunidades, o Rafael fez um milagre, aí toma um gol no comecinho, toma outro, vai buscar, mas logo na sequência toma outro golaço. Normal, assim. E, de novo, gente, a pré-temporada não dá nem para elogiar muito, mas também não dá para detonar. Mas já vamos tirar o Palmeiras da final? Não tirei, eu tô falando que é a final possível. É que o Palmeiras E teve acho que ele aquela tá se crise. remontando ainda, né? Tipo... Não, e o Palmeiras Palmeiras, perdeu o primeiro jogo em fase de grupo depois de 42 partidas, não perdia desde 2021.
E não tava com o time titular, perdeu para um time que não é um time qualquer, que é o Novo Horizontino. O Palmeiras jogou bem o primeiro tempo, ele tomou uma virada, mas normal, gente. O Campeonato do Rio, os caras só agora estão começando a engrenar, TV não tá legal. O que aconteceu com o Fernando Diniz no Cruzeiro? Eu acho que vocês estão numa frescura danada. Por quê? Porque, tudo bem, é começo de temporada, Claro. ok, mas, gente, é clássico. Não, Em 2019, quando foi o último ano que o Corinthians ganhou o título, o Corinthians foi tricampeão paulista, o 2019 era o Carille. Era. Era o rei dos clássicos. Sim, O impressionante. Corinthians não perdia um clássico. Até jogando mal, ganhava. Ganhava, verdade. Entendeu? Então o time, para ser campeão, tem que ganhar clássico. Eu tava lá. Eu tava lá, hein? Quando para de ganhar clássico, para de ganhar título. Olha aqui. Os últimos 30 clássicos aí contra São Paulo e Palmeiras. Dá uma olhada. Desde 2021. 4 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. É muita coisa. 25,6% de aproveitamento, 3 mata-mata disputados, nenhum vencidos. Gente, não dá. É muito ruim então, time grande tem que ganhar clássico. Mas, ô Benja, vamos fazer Entendeu? Ganhar do Velo Clube, ganhar do... Mas aí sua memória tá curta do também. Noro- Se pegar um Corinthians aí de 2 temporadas atrás, você vai torcer, vai agradecer isso aí. Por não ter caído. Não. foi Se muito você legal. pegar... Pelo Não, mas amor O de time é Deus, muito cara. melhor do que os times do ano passado. não, mas do ano passado e retrasado. Não, eu não tô discutindo, mas mas... de 32, Aí a gente tava na o Paulista torcida do pra ano não passado. cair. Eu não estou discutindo qualidade de time, eu estou discutindo ganhar clássico. Time para ser campeão tem que ganhar os clássicos. Então, mas é Precisa que ter tá, qualidade Benja. pra isso, né? Se você, O pegar, Corinthians- o Corinthians de Ô, 2020, 21, 22, 23, eram times, Benja, com exceção do de 23, porque aquele Corinthians do 23 lá que tava com o Vitor Pereira, que tinha o Roger Guedes, Que tinha também não o ganhava 22. clássico. Mas aí que tá, mas... não ganhava 22, clássico. 22, né? Era um time mais forte. Sim, mas não ganhava clássico. Era um time mais forte. Agora, com exceção desse time exatamente aí, os outros times do Corinthians, Benja, eram muito fracos. Esse time desse ano não é um time bobo, não. Perdeu do São Paulo da forma como perdeu, ok. Mas é um time que pode recuperar, principalmente na hora que chegar Pega uma o Renatinho. Teve majestoso no domingo. Ô, final de semana abençoado. O que o Capita falou uma semana atrás, Fabuloso? Fabuloso, vamos, não sei o quê. Eu tô me recordando, Capita. Lembra, Capita? Você gostou mais de sábado ou de domingo? Irra, batemos no filho, o pai foi reclamar, batemos no pai também. Respeita, porra. Faz parte do futebol, né, Capita? Faz parte também do futebol. Quem costuma agitar mais o nosso grupo se ausentar nesse momento. Hein, Fábio Luciano? Mais amoroso, né? Esse não. Não, mas eu respeito, Play, eu respeito. Eu respeito o momento e a alegria de vocês, né? Esse final de semana foi o final de semana dos São Paulinos, né? São Paulo fez aniversário junto com a cidade de São Paulo. São Paulo venceu o Corinthians na Copinha, né? De virada, um belo jogo dos meninos. O São Paulo jogou muito bem ontem também contra o Corinthians. O jogo foi muito bom, né? O jogo foi muito bom, disputado, apesar da chuva, né, que atrapalhou um pouquinho o início do jogo e também o andamento dos minutos iniciais. Mas, assim, olhando para um contexto geral, e a gente vai falar muito sobre, olhando num contexto geral, o São Paulo mereceu a vitória, os 3-1. Tem jogadores que tiveram um destaque muito especial, o caso do Oscar, do Lucas, do Alisson, enfim, Pablo Maia, que tem jogado muito bem, esse meio-campo principalmente. Então é isso, Play, a gente tem que reconhecer que nesse final de semana o São Paulo foi melhor do que o Corinthians e que isso não se repita no futuro próximo. Baiano, a dúvida de todo mundo no meio da semana passada, na verdade até a divulgação da escalação do São Paulo ontem no Morumbi, era se o Zubeldia iria ousar e colocar o tal quarteto com Oscar, Lucas, Luciano e Jonathan Calleri. E ele assim o fez. Começou com o quarteto e muitas vezes no futebol, quem arrisca, petisca, né? Exato, eu acho que com a qualidade desses jogadores, eu acho até difícil o treinador deixar esses atletas de fora. Arriscou muito bem. Eu que tive a felicidade de passar pelo São Paulo, joguei no São Paulo, né? E? Claro. Vice-campeão da Libertadores de 94. Meu parceiro, não sou contra você não, mas infelizmente... Hoje a noite vai ser pesada. Tem que dar os parabéns à galera do São Paulo, que jogou muito bem. O goleiro, que defesa, que é aquilo, cara. Defesa de gol, né? Defesa de gol mesmo, no E momento. que subida do Lucas, hein? Subiu que muito. Testada, subiu sozinho, testou para consciente. Então, São Paulo tá de parabéns. A gente falava, tudo bem, né? A qualidade do Lucas e do Oscar não se discute, né?
Acho que o Calleri é uma referência, o Luciano, um cara brigador. A gente sabia que poderia dar certo. E como a gente falou, acho que até antes da semana, né? Já pensando nesse duelo, o que me deixava assim com o pé atrás era a defesa do São Paulo, a zaga. E confesso que me surpreendeu. Como jogou, como, né, se postou dentro de campo. Não concedeu nada praticamente pro Corinthians, né? Mas qual é o seu temor em relação à zaga do São Paulo? Não, eu acho Porque que o Arboleda e o Alan Franco são bons zagueiros. Não, sim, mas eu acho que precisam ser um pouquinho mais agressivos, cara. Preciso ter um pouquinho mais de... Nós temos 2 zagueiros aqui hoje que são zagueiros que, né, você entrava em campo e você falava, caramba, pô, Fábio Luciano, Júnior Baiano, vamos ver, né? Só que assim, o Arboleda eu acho ele bom, mas eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais importante pro São Paulo ainda, em questão de chegar um pouquinho mais junto e impor respeito. Eu acho que o suporte do quarteto player é o Alisson e o Pablo Maia. Eu acho que Do quarteto defensivo ou do ofensivo? Não, ofensivo. Eu acho que a tranquilidade do quarteto ofensivo é o Pablo Maia e o Alisson. O que os dois protegem, cobrem, voltam, correm. Defensivo também, né, Luiz? Sim. Pelo posicionamento que eles têm. Não, o Igor, o Arboleda e o Alan Franco e o Enzo foram fundamentais. Enzo bem, hein? Muito bem. Quando o time tá bem, fica bom para todo mundo, né? Todo mundo consegue render. Mas o Alisson e o Pablo Maia, para mim, é o diferencial, Pirra. Não tem, eles chegam na frente, eles saem jogando, eles protegem, eles dão tranquilidade pro Lucas e o Oscar se movimentar. O quarteto, só o Calleri fica fixo, o resto eu não vi posição fixa. Uma hora estava ali, outra sempre movimentando, sempre e chegando com o Calleri, isso que é importante, né? Não deixa o atacante sozinho. E o que tá jogando o Lucas e o Oscar, pelo Alisson e o Pablo Maia dar o suporte, é barbaridade. Faz crescer. Quando o meio é bom, cresce todo mundo, do meio para frente. Capita, todo jogo é feito também de falhas, de bobeadas, né? Você, no primeiro gol do São Paulo, no início do segundo tempo, observou uma bobeada. Onde foi a bobeada e, ao mesmo tempo, a esperteza do Lucas, né? A bobeada do Mateuzinho e a esperteza do Lucas. O Mateuzinho que tinha a responsabilidade, pelo menos fazer um bloqueio, né? Porque quando esse jogador, o Lucas se posicionou para trás da marca do pênalti, né? Então, por quê? Porque ele sabe a estatura que tem e se ele quiser cabecear, ele vai ter que entrar em velocidade. Então, o que você tem que fazer com isso é bloquear esse jogador. É isso. Ele escapa do Mateuzinho e, na minha visão, eu acho que ele chama a atenção do Mateuzinho numa correção de posicionamento na entrada da área e quando a bola sai, ele antecipa o movimento. Só que como o Baiano falou, né? Ele tem a impulsão, o tempo certo de bola. Ele, né, é um jogador de estatura média baixa. Então, assim, você vê que ele se coloca no meio dos zagueiros do Corinthians também. Você acha que o Lucas estava realmente conversando com o companheiro de equipe ou ali era uma encenação? Eu acho que ele quis chamar a atenção dos jogadores do São Paulo para distrair o Mateuzinho. Eu acho que foi até alguma coisa meio que treinada ali. Eu já fiz isso assim, né? Eu já fiz isso algumas vezes, já treinei isso também, de você parecer que não quer nada com nada, tá vendo? Que ele parece que não quer, que ele não vai participar do cruzamento, daqui a pouco ele escapa do Mateuzinho e faz o cabeceio. Mas é isso, a bola do Oscar ela é quase que perfeita, né? Se não perfeita, o cruzamento, é difícil, assim, esse movimento do Lucas. E Baiano também. sempre sobra, né? A gente sabe que a bola aérea defensiva é responsabilidade de todo mundo. Sim. Mas sempre, no final das contas, nesse caso sobrou mais para o Mateuzinho, porque foi muito evidente. Mas na maioria das vezes, sobra a culpa para a dupla de zaga, né? Sempre sobra para o zagueiro. Não tem jeito, né? A gente sabe a gente viu o gol, o Baiano ontem viu o gol, você fala isso, a primeira coisa que vem à cabeça, como é que os zagueiros deixaram o Lucas fazer um gol de cabeça? Mas a galera, quando fala zagueiros, são só os dois, né? Os dois. Você sabe que a zaga tem um conjunto, lateral, mais o cabeça de área, mais o atacante que volta às vezes, né? Os zagueiros estão preocupados com os caras maiores. A gente marca o nosso. Exato. Mas os caras têm que marcar o deles. Como atacante, o Luiz deve pensar, não sei qual, mas acredito que pode ser o mesmo pensamento que o meu. Quando você marca, é marcado individualmente por um zagueiro, é mais difícil de você conseguir atacar a bola. Então, quando você vê a zaga em zona, você consegue ganhar velocidade e aí a zaga está parada, ela tem que saltar parada. Agora você vem e ganha velocidade, é muito mais fácil você ganhar impulsão
E o trabalho do Calleri, se alguém percebeu, o trabalho do Calleri em cima do Yuri Alberto foi importantíssimo, porque ele faz um bloco e nesse bloco o Lucas cabeceia justamente aonde o Calleri faz o bloco em cima do Yuri Alberto. Então, assim, eu particularmente gostaria mais de enfrentar uma zaga que marcasse em zona do que individualmente. Você também, Luiz? Eu também, mas na minha vida é sempre individual. Os caras sempre marcavam o atacante. O zagueiro sempre pega o atacante. E aí eu sempre me lascava. Eu sempre era o que tinha que bloquear, brigar para outro vir fazer o gol. Raramente eu ia cabecear tranquilo. Realmente, quando você pega a velocidade é mais fácil, mas eu era o que se lascava. Aproveitar uma observação do Amoroso sobre o Calleri. O Calleri está muito claro que não vive o seu melhor momento técnico. Mas você vê que mesmo assim ele ajuda demais, ele contribui demais, né? Sim. Nesse lance, no gol do Oscar, pivô, ele também atrapalha ali o Bidu e depois o Carrilho. E no segundo gol do Lucas, o terceiro do jogo, ele faz o pivô. Quer dizer, o dele é fazer gol. Mas de alguma maneira ele contribuiu. Ele tá vivendo uma fase ruim goleadora, né? Mas não jogando mal, né, Plirra? Ele tá jogando bem, tá ajudando. E o bom é que ele tá vivendo uma fase ruim com o time bem. Uma hora vai sobrar para ele e vai fazer o gol. Mas ele ajuda muito, ele luta, ele briga, ele incomoda, ele dá combate, ele faz o pivô. Só que uma hora... Faz o serviço sujo. Faz o serviço sujo. Uma hora vai sobrar, ele vai fazer e pode voltar. Porque também atacante vive de gol, a verdade é essa. Também não adianta ficar só fazendo isso. São 9 jogos agora sem marcar. E eu acho que o São Paulo, com esse meio campo que tem, o Calleri vai fazer muitos gols. Vai sobrar, vai vir, né? Vai. Olha, a gente está vendo mais uma vez. Essa parede que ele faz também, Plirra, talvez ele não seja o protagonista, né? Como foi muito, né, durante um tempo no São Paulo. Mas esse trabalho que ele faz, porque é o jeito que o Oscar e o Lucas gostam de jogar, né? Usar esse cara de referência para fazer essa parede mesmo, para arrematar de fora da área, para fazer essa movimentação que o Lucas fez no gol, né? Que é entrar driblando os zagueiros. Então é isso, eu acho que assim, essa fase dele pode ser retomada de gols, mas ele vai ser importante para essa parede, para esses dois caras principalmente. São poucos atacantes que têm essa qualidade do Calleri hoje no futebol brasileiro, que sabe usar o corpo, sabe proteger, sabe... O jogo do centroavante raiz, né? Sem dúvida. E argentino, o cara sabe lidar com a parede. Isso. Agora, Fábio Luciano. E a defesa do Corinthians neste gol? Então, Plirra, chama atenção porque, assim, o Lucas é muito rápido nos movimentos, no drible, né? Mas, assim, a gente pode colocar aqui, assim, a jogada foi belíssima, mas olhando agora pro lado do Corinthians, tem muito erro, né, Plirra? Tem o erro do Kaká ali, né, deixar o Calleri se escorar nele. Tem essa questão de 4 jogadores estarem posicionados e o Lucas conseguir passar no meio. É lógico que ele está protegido pela área, né? Você fica preocupado ali em dar um toque, em fazer uma falta. Mas o posicionamento está errado, né? E é por isso que o Lucas tem essa facilidade e a categoria de entrar quase com bola e tudo. Mas o Corinthians é isso. A gente falou um pouco do São Paulo, falou muito do São Paulo. E o Corinthians, assim, em muitos momentos do jogo competiu. Assim, o São Paulo foi melhor, mas o Corinthians competiu. Agora, os erros individuais é que propuseram esse resultado. Porque, assim, o Bidu, por exemplo, o Bidu, essa jogada não existe, né, Pedro? Você trazer a bola para perna ruim, tentar cruzar uma bola... Gol do Oscar, né? É isso, né, que a bola acaba batendo no Carrillo ali. O Carrillo também, ele tenta dominar, mas você percebe que depois ela escapa do controle dele. Se ele fizesse um movimento diferente ali, né, o gol poderia também não sair, mesmo com a falha do Bidu. Então é isso, eu acho que não dá pra... Não é caça às bruxas, o Corinthians vinha numa sequência de 10 resultados positivos, o time é muito bom, né? Tropeçou contra o São Paulo e, na minha opinião, foi isso. O São Paulo jogou muito bem, o Corinthians cometeu erros individuais, e eu acho que a intensidade do jogo do São Paulo foi maior que a do Corinthians. Isso tem que ser corrigido. Para você, tem que competir mais, tem que brigar mais, tem que colocar mais intensidade. E eu acho que isso é algo que o Corinthians tem que corrigir desse jogo. Baiano, tua concentração.